Oi pessoal, eu quero abrir esse canal com, com a palavra de Deus. Existe muito canal no YouTube, né? Canais que falam de desgraça, né? Outros falam da saúde, né? Falam como conquistar. Então eu quero abrir um canal que fale da mensagem, né? Da palavra de Deus, aquilo que nós precisamos do nosso dia a dia. Eu quero abrir esse canal para levar vida, né? Não morte, né? Se eu falar alguma coisa aqui que não agrade a ninguém, eu quero que me desculpe, porque a intenção aqui é de ajudar, não é de apontar religião, não é para dizer que eu sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu sou um contribuinte, né? E se você entender que a palavra de Deus, né, significa de uma outra forma para a sua vida, né, continua acreditando e continue buscando a Deus. Certamente Ele vai se revelar a você, né, e a sua salvação ela não vai ser perdida. Então o Senhor ele vai se manifestar. E eu quero abrir essa mensagem aqui em Lucas capítulo 24 verso 30, né, que diz o seguinte: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e lhes deu, e abriu-se-lhe então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para os outros: porventura não ardia em nós os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? Só até aqui. Essa mensagem aqui, ela retrata a experiência de dois homens que estavam no caminho de Emaús. Do caminho de Jerusalém para Emaús, pela palavra de Deus, cita aqui que mais ou menos é 2 dias de viagem, 2 dias. E essa mensagem ela vem para retratar a experiência de dois homens que conheceram a Jesus. Esses homens tiveram experiência com Jesus de uma forma muito grande e intensa. Eles viam Jesus curar, Jesus ressuscitar, Jesus fazer nova todas as coisas na vida das pessoas. E para eles aquilo era uma novidade de vida, porque eles não imaginavam que um único homem pudesse trazer tão bem a uma humanidade. Só que aconteceu que Jesus ele já havia sido morto. O interessante, irmãos, que muitas vezes Jesus ele quer se revelar ao homem. Deus ele quer se revelar ao homem. Mas a gente acredita que Jesus era só para aquele tempo, que Jesus viveu só para aquele tempo. Outros nem acreditam em Jesus, só é uma figura de um bom exemplo humano na terra. Amados, eu vou contar uma coisa que poucas igrejas até hoje em dia citam: Jesus virá. Jesus vai vir e vai levar um povo que continuamente tem uma experiência com Deus, continuamente. Esses dois discípulos, eles tinham uma experiência com Deus continuamente antes da sua morte. Antes da morte de Jesus, todos os dias eles estavam com Jesus. Estavam com Jesus na ceia, eles estavam com Jesus no momento que estava curando leprosos. Eles estavam com Jesus. Só que quando Jesus morreu, foi como se uma grande coisa havia perdido na vida desses homens. Era como aqueles homens tivessem perdido um bem maior. E eles vinham pelo caminho de Emaús lendo os pergaminhos, eles vinham lendo as escrituras para saber, poxa, né? Ele falava que era uma profecia, que era isso. O interessante é que o Senhor ele topou com ele pelos caminhos. Só que eles não reconheceram que era Jesus. E o Senhor, por um dado momento,
quando eles já estavam chegando na casa dele, ele fez como se fosse para mais longe. Aí esses discípulos, né, se afeiçoaram a este homem e disse assim: não, fica conosco, porque já se declina o dia, né? E Jesus ficou ali com eles, na casa deles, e eles ainda não o reconheceram. E o texto que a gente leu, né, que e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, né, e o abençoou e partiu-lhes e o deu. Amados, quando nós deixamos o Senhor entrar na nossa vida, né, o Senhor, ele vem para alimentar a nossa alma. É Ele que cuida de nós. Não somos nós que cuidamos de Deus, é Ele que cuida de nossas vidas. Não é nós que administramos Deus, né, conforme eu quero, né? A partir do momento que, né, eu tenho uma experiência com Deus, eu aceitei que Jesus é meu único, suficiente Salvador, eu tenho que entender quais são os seus planos para a minha vida. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender porque Ele morreu por mim. Eu tenho que entender porque Ele se sacrificou tanto por mim. Eu tenho que entender. E o Senhor, irmãos, Ele estava aparecendo àqueles discípulos para dizer que a obra deles não havia terminado com a sua morte, que Ele havia ressuscitado, haveria uma continuidade da sua existência. E a palavra fala o seguinte no versículo 31: e abriu-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes, né? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? Jesus, irmãos, Ele sempre quer fazer parte da nossa vida. Esses homens, eles estavam no caminho errado. A ordem que o Senhor havia dado a eles era para ficar em Jerusalém até que Ele ressuscitasse. Eles estavam voltando para os seus afazeres na terra, né? Para eles a obra já tinha terminado, já tinha acabado ali mesmo. Jesus veio fazer a parte dele e pronto, e acabou. Não, o Senhor, Ele queria ainda se manifestar a eles. Deus, quando Ele nos chama, Ele não nos chama para nos apresentar uma vida social abençoada, não. Ele nos chama para apresentar o seu projeto de vida. O seu projeto de vida que Jesus tem para nós é o segredo da eternidade. E quando isso Ele vai fazer? É quando nós deixarmos Ele entrar na nossa vida. É quando Ele não estiver morto, né, como o mundo muitos pregam aí, né? Quando a gente mata Jesus? É quando a gente dá mais valores às ações que o mundo nos oferece, dá mais valores ao nosso trabalho, dá mais valor, né, à nossa vida social, né, às outras coisas. É quando a gente dá mais valor a essas coisas. É quando nós matamos Jesus. A gente tem conhecimento da existência dele, mas para nós Jesus não existe em cima dessas coisas. Precioso para mim é o mundo, não é Jesus. É quando nós matamos o Senhor, matamos o Salvador. E esses discípulos, eles ficaram maravilhados, porque eles sentiram que uma coisa diferente havia acontecido na sua vida. Eles falaram assim: por acaso não ardia em nós os nossos corações, né, quando Ele abria e falava das Escrituras? Querido, o Senhor sempre tem uma palavra de vida para nossas vidas. A palavra que o Senhor Ele traz é para a vida, não para a morte. O Senhor Ele sempre pede assim: ó, meu filho, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem crê em mim jamais terá fome, né? Quem não crê já está condenado, né? O Senhor, Ele é aquele que quer que a gente creia nele como a fonte da vida, como a fonte, né, das bênçãos, né? Não para essa vida, mas para a vida eterna. O interessante é que eles tomaram uma posição, aqueles discípulos, eles tomaram uma posição: não, vamos nos levantar, vamos para Jerusalém. Foram para Jerusalém, né? E a palavra fala o seguinte, que eles encontraram congregados os outros 11, né?
E eles disseram: ó, verdadeiramente ressuscitou o Senhor, né? Amados, quando o Senhor ele morreu para abrir uma porta no céu para nós, a porta da salvação. Essa porta, um dia ela vai se fechar. E quando ela se fechar, muitos vão querer entrar. Vai ser que nem no dia de Noé. Muitos vão querer entrar na arca. Muitos vão querer entrar pela porta da salvação, que é a porta estreita, que é o caminho mais difícil. Você pensa que estar na igreja é fácil? Não é fácil. Negar o mundo não é fácil. O mundo, irmãos, os prazeres do mundo, eles são muito bons, né? Por quê? Porque ele nos satisfaz para agora. Porque aquilo que o Senhor está nos oferecendo não é para agora, é para a eternidade, é para uma vida que a gente vai ter com ele na eternidade. É quando ele vier buscar a sua igreja, é quando ele vier buscar o seu povo, né? E a gente não quer as coisas, né, para a eternidade agora, para aquilo que está mais longe, queremos para agora. O maior defeito do homem é achar que Deus ele vai agir, né, de acordo com a sua vontade. Muito pelo contrário, Deus só vai agir de acordo com a vontade dele, né? Deus vai fazer a vontade dele. Você quer ser salvo? Ouve a voz de Deus. Você quer a bênção? Ouve a vontade de Deus, né? Jesus ele virá para aqueles, né, que deixou entrar na sua vida, como esses dois discípulos. Esses dois discípulos tiveram uma experiência de vida com Deus, né? E eles viram que havia uma continuidade na obra. Olha, Jesus, né, não morreu, a morte não acaba em Jesus, ele venceu a morte. Nós também vamos vencer, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para aquele que é o autor da vida. Ele tem uma mensagem ainda para nós. Sabe que o Senhor tem uma mensagem de salvação para a sua vida. Eu não estou aqui para pregar, né, um evangelho materialista. Olha, né, volta aí no meu canal, né, como se eu quisesse, né, ter o favorecimento, né, do público para a eternidade, né? É isso que vai me levar para a eternidade se você voltar no meu canal. Muito pelo contrário, o que eu peço é que vocês orem por esse canal. Ore por esse canal. Por quê? Porque muitas palavras vão vir, né? E eu quero que ela alcance os corações daqueles que ainda não tiveram experiência com Deus. Deus quer falar contigo, quer falar com a sua igreja. Amém? Eu vou ficando por aqui, porque eu não quero que se estenda tanto, mas como uma primeira mensagem, primeira palavra, esse é o pedaço do pão, né? É no partir do pão. E quando você vai comer pedaço desse pão, quando você estiver na presença do Senhor, então vai à igreja, vá buscar o Senhor todos os dias na sua igreja, né? Valorize os momentos do culto, o louvor, a mensagem, né? Faça valer a pena o sacrifício de Jesus por ti. Faça valer a pena a sua salvação. É a sua salvação que está em risco. Não fique em casa, né? Não fica na internet vendo besteira, né? Vá para a igreja, ore, né? Ore pelo seu pastor, ore pelos irmãos, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o serviço da obra do Senhor. E certamente você vai ter um encontro com Ele, e Ele vai te dar uma palavra que vai arder no seu coração. Amém? A paz do Senhor.